palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 20 da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Vou localizar aqui. Amém? A palavra de Deus, ela diz: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de porcos era cerca de 2.000. Atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? Feche seus olhos agora. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é como uma faca de 2 gumes. Ela é apta para penetrar na vida do homem, para dividir aquilo que é espírito do que é carne, do que é bom, do que é ruim. A tua palavra que consegue chegar no mais íntimo do nosso coração.
A tua palavra que consegue clarear, Senhor Deus, as nossas dúvidas e que é capaz de mostrar o caminho correto pelo qual, Deus, nós devemos andar. Pai querido, nesse momento, nesta noite, eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra tenha realmente lugar em nossos corações, ó Deus. Nos ajuda nessa hora a enxergarmos. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos nessa hora, Senhor Deus. Queremos crescer na graça e no conhecimento. Queremos aprender mais de Ti, Pai. E assim, Pai, queremos nos alimentar da Tua palavra essa noite. Ó Deus querido, que a Tua palavra tenha o proveito real, tenha o proveito e que ela consiga alcançar o verdadeiro propósito pelo qual ela está sendo entregue a cada um de nós essa noite. E assim, Pai, eu oro a Ti, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar, queridos. Nós vimos na semana passada, no domingo passado, a travessia de Jesus e seus discípulos do Mar da Galileia. Quando ele então dá uma ordem: atravessem, vamos chegar ao outro lado. E aí você então vai pensar: Jesus passa por um grande mar, por uma grande tempestade, para alcançar somente uma pessoa, para ir ao encontro somente de uma pessoa. Nós podemos compreender que o Evangelho tem alcançado muitos lugares. O Evangelho do Senhor tem ido nos mais remotos lugares. Obrigado, querido. O Evangelho, ele não alcança apenas o pobre, mas ele alcança o rico, o negro, o branco, o europeu, o asiático, o americano. O Evangelho de Deus, ele tem chegado aonde a gente nem imagina, e ele chega com perfeição. Jesus, quando ele prega, ele diz: eu vim não para julgar o mundo, mas eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. Foi para isso que Jesus veio. E aí então depois Jesus chega a um lugar, a uma província chamada Gadara, ali do outro lado do Mar da Galileia, ali nas montanhas de Golã. Quando Jesus chega àquele lugar, vai ao encontro dele um homem, e aquele homem estava endemoniado. Ou seja, ele estava dominado pelo poder de Satanás. Nós podemos ver, meus amados, que os milagres de Jesus, a pregação do Senhor, o desejo de libertar as pessoas, é exatamente a expressão de amor que Jesus tinha e ainda tem pela humanidade. Essa expressão do amor libertador, essa expressão de que Jesus não quer que a humanidade continue como ela está. Jesus deseja que no mundo nós tenhamos paz, porque os planos do Senhor são planos de paz, são planos de nos fazer bem. Às vezes nós pensamos: por que nós não estamos bem? Porque não temos paz? Porque não temos alegria na vida? Porque às vezes nós estamos olhando para outro lugar que não é o Senhor. Nós estamos olhando para um outro rumo.
Porque Jesus, ele contém essa paz, ou melhor, ele é a paz. Jesus, ele é o próprio amor. E nós podemos alcançar esse amor se crermos em Jesus, se crermos no Senhor. Jesus, ele quer quebrar os paradigmas. Aqui em Marcos, por exemplo, quando Jesus inaugura o seu ministério, ele inaugura o seu ministério exatamente libertando o homem possesso de um demônio ali na sinagoga. E aquela expulsão daquele demônio ali naquela sinagoga destaca a libertação da doutrina opressora daquela sinagoga. Jesus estava ensinando algo maior, algo melhor para o ser humano. Jesus não deseja que sejamos apenas meros religiosos, mas Jesus deseja que nós sejamos realmente seus filhos. Ele deseja que nós sejamos realmente aqueles que vivem o seu amor dia a dia, não apenas no domingo à noite, não apenas no domingo pela manhã, numa quarta-feira, numa terça, não apenas em um momento, mas o Senhor quer que nós vivamos Ele integralmente, 100%. Nós aprendemos que alguém colocou um vídeo no WhatsApp e eu achei interessantíssimo. Até divulguei para outras pessoas a questão da leitura da palavra. Quando eu leio a palavra apenas uma vez por semana, aquela leitura não tem efeito na minha vida. E a maioria dos cristãos hoje só leem a Bíblia uma vez porque vem para a igreja. Aí quando o pastor abre, aí ele abre e lê. Pelo menos isso, ele lê uma vez, mas não tem efeito. Mas quando o cristão lê 2 vezes, a coisa já começa a melhorar. Quando ele lê 3 vezes por semana, a coisa melhora ainda mais. Quando ele lê 4 vezes por semana, essa palavra tem efeito fantástico na vida do cristão. 4 vezes por semana, elimina a pornografia, elimina adultério, elimina uma série de questões na vida do cristão. Precisa ler Bíblia. Por que o ser humano procura estas coisas? Porque ele não consegue preencher o vazio. Por que ele não consegue preencher o vazio? Porque ele não coloca isso no seu vazio. Ele não coloca o Senhor na sua vida. Ele não coloca a palavra de Deus, a obediência. Ele não vem mais à igreja. Ele não está presente. Ele não coopera. Ele não faz parte como deve fazer. Meus amados, essa noite a gente vê aqui que Jesus liberta um homem ali no território dos gentios. Era um território dominado pelo domínio do Império Romano. Aqui a identificação do demônio, possuído pelo nome de legião, aponta aqui para as legiões romanas que ocupavam esta região. E aí então você pergunta: pastor, o que é legião? Legião é um termo militar. Legião é uma corporação romana composta de 6.000 soldados, ou seja, havia 6.000 demônios sobre a vida daquele homem. E a legião era uma força, ou melhor, era a força da máquina militar ali do exército romano. Aonde o exército romano passava, aquele exército destruía tudo, acabava com tudo.
porque a legião não era apenas homens, não era apenas uma quantidade, mas era uma força temida. A legião romana continha ali os melhores guerreiros, os melhores atiradores, os melhores flecheiros, continha ali os melhores incendiários, os mais temidos. Era uma força militar irresistível. E o que nós podemos dizer, meus amados, é que existe também uma força maligna muito forte. E esta força maligna, ela não pode ser combatida com armas humanas. Essa força maligna, ela vem ao longo do curso da história destruindo vidas, arruinando famílias. Eles vêm arrebentando com as pessoas, jogando-as na vala do desespero, da escravidão, da morte. E é exatamente este o retrato que nós temos hoje de uma sociedade que está machucada, que está ferida, que está barbarizada, que está desumanizada, que está dominada por uma força maligna. E essa força, ela veio para matar, roubar e destruir. Esse homem não era dono dele mesmo. Ele não era dono da sua personalidade. Ele não era dono dos seus próprios desejos. Ele não era dono dos seus próprios atos. Porque por dentro ali havia uma entidade maligna. É isso que o diabo está fazendo, meus amados, na vida das famílias, destruindo as famílias, acabando com as famílias. E nestes últimos dias ainda muito mais, porque a humanidade a cada dia mais se afasta do Senhor, a cada dia mais abandona ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus liberta aquele homem, os espíritos entraram ali naquela manada de porcos, que era mais de 2.000 porcos, e eles se lançaram ali no precipício e se afogaram no mar. A gente fica imaginando que isso se assemelha com o exército de Faraó, quando eles caíram ali no Mar Vermelho. O homem libertado por Jesus, ele sai a anunciar a sua misericórdia, tornando-se um missionário gentil entre os gentios. E aquele episódio, meus amados, entretanto registrado na Bíblia, nos mostra a existência de demônios, que são espíritos maus, que são anjos caídos, que estão na terra com o propósito de prejudicar a humanidade e afrontar a Deus. E além de oprimir, além de influenciar os homens, os espíritos malignos também chegam a possuir a mente e o corpo de muitas pessoas. Muitos negam a existência de demônios e atribuem aos problemas mentais quaisquer manifestações desse tipo. O fato é que inúmeras pessoas têm sido libertas pelo nome de Jesus. Amém, queridos? E se a Bíblia atribui este poder ao nome de Jesus, nós também podemos entender que é verídica a possessão demoníaca, que a Bíblia também afirma. Amados, aquele homem vivia nos sepulcros, ou seja, nas cavernas. Ali
não era um lugar para pessoas vivas. Porque quem é que vive nos cemitérios? Os mortos. E ali estava um morto vivo. Estava um homem que era influenciado, dominado pelo poder de Satanás. Queridos, a vida daquele homem estava encerrada, estava perdida ali. Só tinha uma saída para aquele homem: a morte. Estava separado da família, estava separado dos amigos, estava separado da sociedade, estava sem esperança, estava sem perspectiva. E assim como Deus tem um plano para o ser humano, Satanás também tem. Aquele homem atingiu um estado mais avançado da execução dos desígnios do diabo na vida dele. Quem não segue a Cristo, meus amados, está caminhando com o inimigo rumo à perdição eterna. Ainda que não esteja possesso, está influenciado e dominado pelo mal, e podendo até chegar a situações muito piores. Quando a gente pensa em possessão demoníaca, o que a gente imagina? A gente imagina alguém caído no chão, babando, revirando os olhos, falando com a voz estranha. A gente imagina ali uma pessoa totalmente dominada. Mas e aqueles que estão nas faculdades? Aqueles que estão nas escolas? Aqueles que estão nos seus escritórios, nos seus prédios, nos seus carros? Quantos não estão sendo dominados nesse momento por Satanás? E não precisa estar possesso, não. Basta estar deixando de fazer a vontade de Deus. Porque se você não faz a vontade de Deus, você vai fazer a vontade de quem? E o pior é que pode chegar a situações muito piores. E o mais interessante, meus amados, é que ninguém podia fazer coisa alguma por aquele homem. Não podia salvá-lo, não podia ajudá-lo. A única coisa que eles podiam fazer ali era tentar prendê-lo, talvez numa tentativa de se proteger. Mas aqueles demônios que estavam ali naquele homem, eles estavam com muita fúria. Eles despedaçavam correntes, cadeias. Aquele demônio era incontrolável. Nenhum ser humano tem força para controlar um demônio, nenhum. Imagine milhares. Imagine 6.000 demônios em cima de uma pessoa só. Aquele homem precisava conhecer a Jesus. Amém? Aquele homem precisava conhecer a Jesus. Aquele homem vivia perturbado. Ele vivia se ferindo. E aqui, meus amados, nós podemos também entender que muitas pessoas, mesmo não estando possessas, estão oprimidas pelo diabo e são descontroladas. São pessoas inquietas,
são pessoas agitadas, vivem ferindo a si mesmas e aos outros. O que essas pessoas precisam? De um encontro com Jesus. Amém? De um encontro com Jesus. Só Jesus é o único que pode trazer a libertação e a salvação ao ser humano. Sabe o que nos chama a atenção nesse texto também? É que quando aquele homem viu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se prostrar diante do Senhor. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer quem era Jesus. A primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar e dizer: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não nos atormentes. Porque ao mesmo tempo que Jesus liberta o ser humano, ele também atormenta Satanás. Porque onde tem a presença de Jesus, Satanás não encosta. Satanás vai embora. Aonde está o nome de Jesus? Satanás não tem poder, não tem o domínio. E talvez você fique se perguntando por que o demônio reconheceu Jesus imediatamente e se prostrou para adorá-lo. Porque ele fazia exatamente como um anjo de Deus. Porque ele era um anjo de Deus. Ele ainda tinha a essência de um anjo. Amados, naquele momento o espírito mau deu o seu testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. E eu pergunto para você essa noite: você tem feito isso? Nas suas atitudes? Você tem dado testemunho de que Jesus é o Filho de Deus? A Bíblia diz que imediatamente Jesus expulsou a legião daquele homem. Porque quando aquele homem se encontrou com Jesus, tudo mudou na sua vida. Jesus pode fazer o que ninguém mais faz, ou o que ninguém mais pode fazer. O endemoniado não podia libertar a si mesmo da escravidão espiritual. Os outros também não podiam libertá-lo, mas somente o Filho de Deus. Ele sim veio para trazer liberdade aos cativos, para desfazer as obras do diabo. Depois da libertação, meus amados, daquele homem, ele parecia outro homem. A Bíblia diz que ele foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso significa que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida é outra. Nós somos transformados. Nós passamos a dar testemunho de quem é Jesus, do que Ele fez nas nossas vidas. A conversão é o início de uma nova vida, e uma vida com equilíbrio, com sossego, com descanso, com paz, com dignidade, com ordem, com decência. Além de Jesus ter libertado aquele homem, Ele também o salvou. Muitas pessoas ali vieram vê-lo, mas não glorificaram a Deus por sua libertação. O momento era propício ao louvor, às ações de graças, mas houve murmuração. Ao invés deles adorarem a Jesus por conta da libertação daquele homem, eles mandaram Jesus sair da cidade. Saia da cidade, nós não queremos você aqui. Os homens preferiram mais o material do que a dignidade do ser humano. Os homens preferiram mais os porcos
Olha o quanto que aquele homem valia. Ele não valia nada. Ele não tinha valor nenhum. Porque eles preferiram os porcos do que a Jesus Cristo. Amados, aqueles homens resolveram expulsar Jesus daquela cidade. E é uma situação estranha. Jesus expulsou os demônios de um homem e depois foi expulso do lugar. Qual é a nossa atitude para com Jesus hoje? Da mesma forma, cada pessoa deve tomar a decisão de escolher a Jesus ou rejeitá-lo. O gadareno liberto pediu para seguir a Jesus, mas ele não permitiu. O interessante é que talvez você possa olhar o texto e possa entender que Jesus, ele até atendeu o pedido dos demônios. Os demônios disseram: não nos atormentes. E Jesus: não vou atormentar vocês não, só quero que vocês saiam dele. Senhor, não nos tire dessa cidade. Jesus não tirou dali, eles ficaram ali mesmo. Terceiro pedido: Senhor, nos coloca nos porcos, porque os demônios precisam de corpos, eles precisam de capachos, eles precisam se materializar, eles só vão se materializar em outros corpos. E então Jesus deixou ali que eles entrassem nos porcos, e ali eles puderam se precipitar no despenhadeiro. Era isso que o demônio queria fazer na vida daquele homem. Queria acabar com ele. Mas não houve tempo. Jesus chegou antes. Jesus o tratou. Jesus o salvou. Jesus o curou. E talvez você possa se perguntar por que Jesus atendeu aos demônios, Jesus atendeu ao povo daquela cidade quando eles disseram: saiam daqui. Jesus saiu imediatamente. Jesus não quis ficar ali. Ele atende. Mas quando Jesus estava subindo no barco, aquele homem ali em perfeito estado chega para Jesus e diz: eu quero ir também, Jesus, deixa eu ir. E ele disse: não, fica e vai falar à tua família. Ele deixou ali o gadareno como um pregador, dando testemunho para todos, começando pelos da sua casa, porque agora ele estava liberto. Ele poderia retomar a normalidade da sua vida. A sua família também tinha sido abençoada através daquela libertação. Aquele que se converte torna-se bênção para o seu lar e para a sociedade. Assim deve ser. Quando nós temos Jesus, nós devemos ser uma bênção para os nossos familiares. Amém? Os nossos familiares são os primeiros que devem ver em nós mudança, transformação. E foi isso que acontecera. Aquele homem se tornou um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Aquele homem, para a visão da sociedade, do ser humano, não tinha mais jeito. Um homem que não tinha paz, um homem que não dormia mais, um homem que andava gritando nos sepulcros, um homem que andava se cortando com cacos de telha, um homem que vivia junto com os imundos, que eram os mortos, um homem que cadeia nenhuma conseguia segurá-lo. Mas quando
o ser humano tem um encontro com Jesus, não tem isso não. A coisa muda. Pastor, não mudei. Então você não teve um encontro com Jesus. Pastor, eu continuo fazendo a mesma coisa. Procure entender o que está acontecendo com a sua vida. Hoje pela manhã a gente falava exatamente sobre isso. Eu vou relatar um pouquinho para vocês. Do porquê que muitas vezes, ou porquê que muitos, ao pregar o Evangelho, não alcançam as pessoas. Talvez você possa dizer: pastor, eu já tenho 5 anos de Evangelho, nunca ganhei ninguém para Jesus. Pastor, eu tenho 10 anos de Evangelho, nunca ganhei ninguém para Jesus. Pastor, eu tenho 20 anos, nunca ganhei ninguém para Jesus. Por que muitos pregam e não conseguem ganhar ninguém? É uma reflexão que nós temos que fazer. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz que: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Galileia, na Judeia e até os confins desse mundo. O que Jesus estava dizendo ali, que nós deveríamos testemunhar. E testemunhar o quê? Testemunhar que Jesus veio a essa terra, Ele viveu como um de nós. Testemunhar que Ele sofreu aqui nessa terra. Testemunhar que Ele não pecou. Testemunhar que Ele pagou um preço altíssimo por nossos pecados. Testemunhar que Ele morreu numa cruz. E que antes disso Ele pregou o Evangelho a muitas criaturas. E nós devemos testemunhar que o Senhor Jesus morreu, mas que ressuscitou ao 3º dia. Amém, igreja? E que um dia Ele há de vir nos buscar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, era um domingo pela manhã, e uma mulher chamada Maria Madalena corre até o sepulcro, ela vai até lá. E quando ela chega lá, ela encontra Jesus. Então ela se agarra aos pés do Senhor. E a primeira atitude daquela mulher foi testemunhar. Ela saiu correndo: eu vou avisar os meus amigos, aos apóstolos. E ela foi. E quando chegou lá, eles disseram: deixa eu ir lá ver, porque eu não estou acreditando nisso. Os discípulos viveram 3 anos com Jesus e não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. E depois Jesus ele aparece no caminho de Emaús a 2 dos seus discípulos. Mas eles não conhecem Jesus. Eles estavam sentindo algo no coração, porque a presença de Jesus é muito forte. Jesus dormiu na casa deles. E quando foi pela manhã, a Bíblia diz que quando Jesus foi tomar o café ali, por um ato conhecido, eles reconheceram que era Jesus. Mas quando eles foram contar para os outros que Jesus estava ressurreto, os outros não acreditaram. Eles estavam reunidos no lugar, portas fechadas, e quem aparece ali? Jesus. Jesus aparece para eles ali. E aí então Jesus chega e diz: o que é que vocês têm para comer aí? Nós temos mel,
nós temos pão, nós temos peixe. Dá um pouquinho para mim aqui. Meus amados, eu pergunto: espírito come alguma coisa? Espírito se alimenta? Espírito não se alimenta. Por exemplo, as pessoas pegam aqueles despachos, né? Colocam ali nas encruzilhadas, colocam bebida, colocam ali frango assado, farofa, outras iguarias, cachaça, e os espíritos vão lá e comem, não é assim? Hã? Não. Se um cachorro não for lá e comer, ou se um bêbado não passar por lá e pegar e tomar, os espíritos nunca vão comer aquilo, nunca vão tomar aquela cachaça. Mas Jesus, ele comeu. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles dizem que Jesus ressuscitou apenas em espírito, e que o corpo de Jesus foi tomado por Jeová, e Jeová está com esse corpo guardado para o dia final, para que quando no dia final aparecer ou chegar esse dia, Deus apresentar o corpo de Jesus, muitos se converterem. Isso não existe. E Tomé estava lá, vocês lembram dessa história, né? E Tomé disse: não, Senhor, eu só acredito se eu tocar. Então Jesus, pois toca aí. Ele tocou então nas chagas de Jesus. Aquilo era a identidade de Jesus, era o RG de Jesus, porque Jesus ressuscitara em corpo. Mas os discípulos não acreditaram nisso, porque ainda não havia chegado o dia, ali de Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, o dia da inauguração da igreja, o dia em que o Espírito Santo descia sobre a sua igreja. Meus amados, aqueles discípulos não acreditavam que era Jesus, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus ainda. E talvez nesse momento você esteja pensando: então é isso que está faltando na minha vida. Eu ainda não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, por isso é que eu prego e ninguém se converte. Por isso é que eu dou o testemunho, mas ninguém vê, ninguém escuta, ninguém sabe, ninguém quer saber. A minha família não vê mudança em mim, porque nós só podemos pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho e ter efeito sobre a vida das pessoas, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, o poder, aquele mesmo poder de Atos capítulo 1 versículo 8, quando Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. E talvez você esteja dizendo: pastor, eu já levantei a minha mão, eu já vi aqui à frente, eu já entreguei a minha vida ao Senhor. O que está acontecendo, pastor? O que eu posso fazer agora? Você pode pedir a Deus o Espírito Santo. Se você crer que Jesus veio em carne para essa terra, se você crer que Jesus morreu em seu lugar, se você crer que Jesus é o Filho de Deus, o único, Deus pode derramar sobre você o Espírito Santo na sua vida esta noite. Esta noite. Essa palavra pode parecer dura, ela é dura, mas ela é verdade.
Amém, igreja? Ela pode parecer dura, mas esta palavra é verdade. Eu queria que você pudesse, nesse momento, baixar a sua cabeça mais uma vez. Se você crê, nessa noite você vai ser livre da religiosidade. Se você crer, nessa noite você vai receber o Espírito Santo de Deus. Aí sim, sua vida vai fazer sentido. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, é por isso que eu, quando peco, eu não sinto nada. Ah, pastor, quando eu peco, não acontece nada. Ninguém me toca. Ninguém fala comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor Deus, ela liberta. A Tua palavra salva, ela cura, ela transforma, ela santifica, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor Deus, faz um renovo nesta casa, Senhor Deus, na minha vida, na vida das pessoas que aqui estão, Senhor. Pai, que esta noite seja uma noite de avivamento. E nesta noite, Senhor Deus, assim como o Senhor libertou aquele homem, liberta, Senhor Deus, a muitos da religiosidade. E nesta noite, Senhor Deus, adentra, ó Pai, aos corações. E Teu Espírito Santo nesse momento, Pai, que está andando nesta igreja, está aqui conosco, Pai. Nesse momento, Pai, vai acolhendo cada coração, Pai, que crê em Ti. Pai, vai fazendo morada, Senhor Deus, em cada coração, Senhor. Vai recebendo, Senhor Deus, as vidas. Ó Deus Altíssimo, faz a Tua obra, Senhor Deus, em Tua casa. A Tua palavra, Deus, não é pregada em vão, Senhor Deus. Ela tem um propósito. Nos alcança, Senhor, nessa hora. Ajuda-nos, ó Deus. E obrigado, Pai, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor Deus, que possamos honrar o Senhor, que possamos viver o Senhor, Pai. E que nesta noite, em nome de Jesus, seja uma noite maravilhosa, um divisor de água na vida de muitas pessoas, Senhor. Que haja paz em seus corações, que haja alegria. Que o Senhor tenha alcançado a muitos. Assim, Deus, eu Te agradeço. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu sei que talvez você diga: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Não tem problema não. A palavra de Deus diz que eu preciso confessar diante dos homens. Se você já confessou e creu no seu coração, amém, você está completando salvação na sua vida.
Mas tem alguém que ainda não fez isso, que ainda não confessou diante dos homens, que crê em Jesus como único Senhor e Salvador eterno da sua vida? Tem alguém no nosso meio? Levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém em nome de Jesus? Alguém que deseja se reconciliar ao Senhor? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem mais alguém em nome de Jesus que deseja se reconciliar, estava afastado dos caminhos de Deus? Alguém que já fez essa ação, já teve essa ação, mas que precisa retomar? Vem até aqui, suba aqui, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Aquele que deseja se apresentar a essa igreja, aquele que quer fazer parte dessa família, venha para cá. Amém. Tem mais alguém em nome de Jesus? Alguém quer se apresentar a esta casa, a esta igreja? Venha para cá. Amém. O nome desse jovem é Apolo. Vindo para esta casa. Que Deus o abençoe aqui. Nós temos o Thales, meu amigo, está mais gordinho. Amém, Thales? Você está retornando aos caminhos do Senhor. Trouxe a esposa. Ela veio sozinha ou você puxou ela para vir também? Veio sozinha a esse altar? Amém, porque veio acompanhada, né? Amém. Meu amado irmão, amém. Vamos orar então por essas vidas, e que Deus faça a obra que Ele quer fazer na vida deles. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus grande, maravilhoso, poderoso, majestoso. O Senhor que és o Criador dos céus e da terra. O Senhor que é santo, aleluia. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Faz dessa noite, ó Pai, uma noite maravilhosa na vida dos teus filhos, ó Deus, que haja um renovo nessa casa. Que haja paz em nossos corações, ó Deus. Abre as portas, Senhor Deus, desta casa. E que as pessoas ao entrarem aqui possam ver o Teu Espírito Santo. Eu quero Te apresentar, Pai, nesta noite a vida do Apolo, Senhor Deus, Teu servo. Que o Senhor cuide, Pai, da vida dele aqui, que ele
possa desenvolver os seus talentos, os seus dons. Ele possa vir aqui, Pai, no intuito de te servir ao Senhor nesta casa. Que o Senhor o abençoe grandemente nesse lugar. Quero te entregar, meu Deus, a vida do Thales, ó Deus. Cuida, Senhor Deus, do Thales. Estava afastado, Senhor Deus, mas está retornando ao Senhor. Que o Senhor o abençoe grandemente, Pai. Abençoa a vida da Valéria, a vida do irmão Arimateia. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual a dificuldades que eles tiveram, Deus, ao longo desses dias, mas o Senhor conhece, e nesse momento, Pai, perdoa as suas falhas. E obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, porque é através do Senhor que nós alcançamos a graça, a misericórdia e o amor. E assim, Deus, nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Seja bem-vindo, meu querido, Deus te abençoe.